Sejam todos muito bem-vindos, boa tarde a todos. Muito bom ter a presença de vocês aqui nessa tarde de domingo, para a gente poder conversar, fazer essa tertúlia, desenvolvendo mais um pouquinho sobre o tema do tucuísmo, a apresentação sobre o tema do tucuísmo. Quem vai apresentar é a Márcia, lá de Alto Paraíso de Goiás. Então, esse é o brasão da Sociedade Brasileira de Obeose, com o lema Spes Messes in Semine. Esse é um encontro conjunto das representações de Alto Paraíso de Goiás e Cascavel, no Paraná. Eu sou a representante, né, de Alto Paraíso de Goiás. Esse é o aviso legal. Então, hoje é o nosso terceiro encontro sobre o tema tucuísmo e tuco. O primeiro encontro versou sobre esse tema, tuco e tucuísmo. O segundo foi o tucuísmo em ação. E hoje, então, o tema é um tuco é uma criação consciente. Como tem pessoas que provavelmente estão aqui pela primeira vez, então vou fazer um brevíssimo retrospecto do que foi conversado. O tucuísmo consiste num processo de transmissão de cultura ou sabedoria mental, psíquica ou moral. O tuco é como uma sombra ou projeção de entidades superiores relacionadas com Deus, por um processo serial infinito, que vem criando ininterruptamente um sistema de evolução, todos os seres que integram a vida do universo. Foi feita uma analogia também, no segundo encontro, sobretudo, com a numeração matemática, considerando que cada ser é um número na grande síntese cósmica e possui duas modalidades psíquicas e dois valores, o seu próprio e o da sua missão, assim como o eu sou quem sou e seu corolário filosófico, penso logo existe, com aquele que corresponde qual parte integrante de um conjunto superior, a família, povo, nação. E assim, no início, a unidade, o todo, se desdobrou em 7 partes, que por sua vez também se desdobrou em outras 7 partes, e assim sucessivamente, construindo uma imensa ramificação denominada de a árvore da vida, cujos ramos se prendem a todas as partes e ao próprio todo, que essa consciência una, fluindo desde os seres por ela criados até a última partícula material ou espiritual. Então, esse é um brevíssimo retrospecto, resumo, então, dos 2 encontros anteriores, e se alguém tiver interesse, nós podemos estar repassando o material referente a aos encontros, né? Então, hoje, o tema é tuco, uma criação consciente. Esse tema ele vai compreender 3 tópicos, que são: um tuco é uma criação consciente, os males da maledicência e como são formados os dhyanis. Então, segundo JHS, um tuco é uma criação consciente por um adepto de elevado grau iniciático, pelo Manu, ou por qualquer ser de hierarquia maior. As criações mentais duram consoante o grau de intensidade da energia mental despendida para as suas formações, inclusive podendo tomar forma e acompanhar o seu Criador de vida em vida. Conta-se o caso de um conhecido de Pitágoras que, ao ouvir o ladrar de um cão, julgou reconhecer nele a voz de um amigo já falecido. Contudo, o que ele ouviu não foi o seu amigo,
mas a egrégora, ou o egrégora, né, criado pelas nidanas animalescas, geradas pela mente daquele durante a sua encarnação. A tela desapareceu. A Ruth, ela entrou no modo de apresentação. Sim. Ela tem que sair aí. Sim. Então, essa egrégora, né, que estamos contando esse caso do conhecido de Pitágoras, ao ouvir o ladrar de um cão que julgou reconhecer nele a voz de um amigo já falecido. Então, contudo, o que ele ouviu não foi o seu amigo, mas a egrégora criada pelas nidanas animalescas, geradas pela mente daquele durante a sua encarnação. Tal egrégora havia tomado a forma de um cão, o que não deixava de ser um tuco caótico gerado pelo mau uso da mente. Daí o cuidado que o discípulo deve ter ao manejar os seus princípios internos, já que foram criados pela própria mônada, destinados exclusivamente a ser instrumentos de evolução. À medida que um ser evolui, vai galgando os degraus gloriosos da iniciação, caminho que conduzirá os que persistirem à suprema libertação do mundo das necessidades. Contudo, durante a penosa marcha ascensional, por ignorar as leis que presidem a evolução, através dos tempos, na sua ignorância, ele vai gerando diversas egrégoras, que, ao chegar a determinada fase iniciática, condensam-se numa só, num poderoso ser psíquico que o aspirante terá de enfrentar. Nas tradições ocultas, esse ser tenebroso, criado pela própria mente do aspirante, é conhecido como dragão do umbral, o qual terá de vencer para se tornar efetivamente um ser liberto. Conta a lenda que Krishna, ao querer penetrar no Nirvana, foi impedido de fazê-lo, em virtude de estar acompanhado pelo seu cão, ou isto é, pelas suas nidanas, das quais teve que se desfazer. Agora vamos passar para o outro subtítulo, Os Males da Maledicência. As criaturas essencialmente más, já destituídas de quaisquer princípios superiores, na realidade, não deixam de ser personificações de egrégoras criadas pelos pensamentos negativos dos homens. Segundo os entendidos em alta magia, no mundo astral existem verdadeiros currais astrais, onde ficam presas, dentro de círculos mágicos, essas egrégoras negativas, as quais são manipuladas pelos nirmanakayas negros para os seus fins necromânticos. A maledicência é uma arma terrível que nunca deve ser usada por aqueles que desejam trilhar o estreito caminho da iniciação. Quando pensamos ou falamos mal de alguém, estamos contribuindo para a sua involução. E o recíproco é verdadeiro. Podemos diminuir a matéria tamásica do mundo através do pensamento bem direcionado. Quem assim procede está auxiliando na pesada tarefa do Avatara. Os portadores da sabedoria evitam serem envolvidos pelo karma alheio,
porque podemos ligar-nos ao próximo, tanto pelos laços do amor, como pelos laços do ódio. Ou nos libertamos, ou nos escravizamos com as mazelas dos outros. Outrosim, devemos auxiliar amorosamente o próximo, mas sem nos enliarmos no seu karma. Assim ensina a sabedoria dos deuses. O terceiro subitem, como são formados os dhyanis. Assim, como existem egrégoras malignas, também existem as suas contrapartidas benignas. Os dhyanis, por exemplo, segundo JHS, professor Henrique José de Souza, são os frutos benditos dos pensamentos e sentimentos nobres da humanidade através das idades. Não deixam de ser tulcos do Manu. Expressam todo o conhecimento humano. Somente o planetário da Ronda, com seu imenso poder e sabedoria, tem a capacidade de captar as energias superiores geradas pelas mentes espiritualizadas da Ronda e personalizá-las em formas humanas. O que foi exposto acima deve pôr-nos em vigilância em relação ao nosso mundo interior. Todos nós temos latente o bem e o mal, sob a forma de skandhas e nidanas, estas como se fossem um pecado original. Segundo a ciência iniciática das idades, quando pensamos bem de uma pessoa, estamos estimulando o bem nela. Pensando-se e falando-se mal dela, estamos incentivando as suas nidanas. Operando com sabedoria as nossas forças psicomentais, nos transformamos no mago assinalado no arcano primeiro do tarô. Então, essa é a mensagem do professor Henrique José de Souza. Nossa mente é como um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe de outrem. Depende de nós fixarmos nossa mente numa elevada faixa de vibração de bondade e de amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Então, a referência do tema de hoje foi retirada do caderno Fiat Lux, número 39. Então, estão aí os contatos das representações de Alto Paraíso de Goiás e Cascavel, no Paraná. E também relativa à eubiose. Maravilha, Márcia. Muito boa esse tema de hoje. Ele traz praticamente, em resumo, uma síntese geral daquilo que vimos até agora, inclusive abordando sobre 3 aspectos diferentes. Nesse momento, então, eu gostaria de convidar a Gilmara para que ela, por favor, faça o seu comentário relativo ao tema de hoje, para depois nós abrirmos para os comentários dos presentes. Agradecer a apresentação da Márcia, obrigada pelo estudo trazido hoje. São 3 formas de se pensar, né? Então, além do resumo que ela trouxe sobre aquilo que nós já tínhamos discutido nos outros domingos. E é muito, muito interessante todo esse aspecto, esses 3 aspectos que ela fala, né? Então, primeiro, a questão do cuidado com os nossos pensamentos, vigilância dos sentidos, como diria a nossa mãe Helena, vigilância dos sentidos, porque o nosso pensamento, tudo que nós pensamos e sentimos, nós estamos
transmitindo isso. E tem uma outra fala que o professor também nos coloca, que um pensamento altruísta, ele, agora assim, para o benefício do meio e também volta até nós. E hoje a gente entende, através de que a ciência agora está alcançando um pouco mais, através da física quântica, sobre a questão de nós entendermos um pouco melhor esse processo, né, de transmissão, porque o nosso pensamento ele é muito ágil, muito rápido, né? Então nós precisamos ter desenvolver, na realidade, primeiro a observação do nosso pensamento. Então a vigilância dos sentidos seria justamente através de várias técnicas, pode ser através dos nossos yogas, das meditações, para nós primeiro observarmos como está a qualidade dos nossos pensamentos. E nesse processo, por exemplo, se eu tenho um pensamento recorrente, se eu tenho alguns pensamentos que não são muito saudáveis, então como é que eu lido com isso? Só através da negação eu não vou conseguir reequilibrar. A negação, ela não é um caminho, né? Então, eu trazer à tona isso para saber o que isso está representando, e quanto mais sério, quanto mais recorrente o nosso pensamento, pode ver que ele está muito ligado a uma emoção, ele está como se fosse uma âncora que nos aprisiona a uma parte do astral. Então, nós temos que entender esse linhame, o que nos aprisiona, qual é esse sentimento. E tudo isso, olha, um longo processo de autoconhecimento para trazer à tona com muita tranquilidade e lidando de um pensamento por vez, um dia por vez. Até estava lembrando, com relação a isso, aquele filme que tirado do filme Alice no País das Maravilhas, onde ela tem que enfrentar o seu dragão, né? E não é nada mais, nada menos, né, que o seu dragão do umbral. E ela espera por alguém que venha empunhar a espada, e depois ela descobre que no dia que está colocado para sua batalha, para ela enfrentar o seu dragão, ninguém aparece. E ela vai ter que desenvolver a coragem para enfrentar os seus próprios dragões. Então, a nossa literatura, através de alguns filmes, a gente pode entrar em contato com todo esse... é convidado também a fazer parte desse processo iniciático. O mundo todo pode ser também um processo iniciático, né? Que colabora muito com a nossa escola de iniciação. Então, agora eu abro. Noemi, pode falar. Boa tarde. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para ver se eu entendi bem a linha de raciocínio apresentada. Vou abrir a câmera, desculpa. Vocês começaram com o tulkuísmo, depois comentaram egrégora, e depois trouxeram Dianes, né? Então, eu confesso que eu fiquei um pouco confusa, porque para mim são questões distintas. E aí eu pergunto para vocês, essa questão da egrégora, dos pensamentos, como você acabou de explanar, de todos os cuidados, ok, sim, mas esta parte desta criação que se refere a dragão do umbral, ele está na parte mais densa do astral. Lembrando que tem 7 nuances, né, ou 7 estados de sutileza do astral. Então, esta parte é a mais densa. Tá. Isto
não tem, dentro assim, do pouco que eu estou estudando, com relação a Dianes, enquanto criação, e com relação a tulcoísmo. Porque Dianes são espíritos angélicos, são criações de Budas, de Manus, ou seja, de avataras, que já estamos falando em hierarquia divina, né? Então, isso que eu fiquei um pouco confusa. E tulcoísmo, a criação de tulcoísmo, eles estão ligados à árvore de Kumamara, sim, mas desta hierarquia superior. É isso que, assim, para mim ficou um pouco confuso. E é o que eu gostaria de perguntar para vocês. No estudo de vocês, da Márcia, de vocês que estão apresentando, a impressão que me deu é que vocês colocam tulcoísmo, criação consciente, mas como se fosse uma criação nossa com relação a esse pensamento. É isso mesmo? Entendi o que você falou, Márcia. Noemi. A Márcia, ela apresentou, sim, esse processo já mais elevado, sim. Eu mesmo, interpretação minha, trouxe para o processo mais humano, tá? Então, por isso que você viu essa disparidade, sim. Mas o que a Márcia estava apresentando já é algo mais divinatório mesmo, não é algo tão humanizado. Mas daí São processos diferentes, né? Ou seja, cada coisa são. em um lugar. E eles não têm relação nesse momento, essa criação astral de cuidados, de vigilância nossos de egrégoras, eles não têm ligação direta, imediata, com relação a tulcoísmo e a esses dianes. Eles teriam ligação dentro do nosso teatro, né? Ou seja, na nossa vida, na nossa evolução em vida, quando nós estamos, digamos, lá na frente, já moralmente equilibrados com valores eubióticos, e aí sim nós temos um quantum de consciência adquirida, que nesse atual momento nos é permitido 25%, né? Ou seja, atingimos esses 25%. Aí sim, esta luminosidade de consciência da humanidade, aí sim é, digamos, absorvida ou elevada a estas consciências de hierarquia. Né? Dentro do que eu estudo, eu entendi dessa forma. Por isso que eu coloquei para vocês. Sim, eu entendi, Noemi. Mas a minha forma de enxergar é um pouco diferente. Eu acho que as coisas são dinâmicas. Nesse processo, por exemplo, os Dianes são essa criação divina, mas eu sou influenciada diretamente pelos Dianes a cada minuto que eu me ligo a isso, né? Então, inspirada eu tenho uma tônica, assim, Então, esse fiozinho, esses 25%, no meu entender, tá? Humilde aqui, ó, que eu estou influenciando e levando a minha experiência, não só quando eu chego no patamar depois de 25%, a cada coisa que eu consigo burilar, que eu consigo entender melhor, eu já mando e já consigo receber, é uma coisa um pouco mais dinâmica. Isso é uma forma que eu vejo, né? E também as questões mais negativas também, né? Então, quanto mais eu consigo chegar, quanto mais luz, quanto mais é dado, mais vai ser cobrado. Então, esse processo, eu entendo de uma forma assim, mais rápida, né? E por isso que eu trago essa questão junta, né? Mas você tem razão, tem essa separação, mas eu entendo só de uma forma
didática. No nosso dia a dia, pelo menos eu penso, talvez eu possa estar errado, alguém possa, até você pode me esclarecer, que precisa estar com 25%. Eu acho assim que a coisa está sempre ocorrendo, está sempre sendo visto o que eu já consegui, o que eu ainda não conseguia, o que eu, dependendo da vibração, a cada minuto, a cada segundo, quando eu me ligo a uma vibração, eu posso me elevar um pouco mais, eu posso perder um pouco mais de conexão. Então, é uma conexão dinâmica nesse processo. Eu penso dessa maneira, se alguém puder me esclarecer. Dentro da tônica de autoconhecimento nossa, existe uma identificação, sim, com a tônica de saberes que cada Diane nos inspira, né? Inspira a humanidade. Mas dentro desse processo, digamos, de elevação de consciência para estes seres de hierarquia, existe, digamos, um outro sistema de evolução que acontece para que isso seja absorvido por eles. E isso é dado após a finda, após a nossa morte carnal, né? Existe um esqueminha aí, por isso que existem os lípicas, né? Então, para a humanidade, são esses lípicas que vão, digamos, como se fosse um HD, vão somando. E isto, para nós, aqui, de conexão, de elevação, é tido, a gente, pelo menos, relaciona com o karma, a ser equilibrado no teatro. Que são sistemas de processo dentro de outros grandes sistemas. Eu, pelo menos, fui encarando dentro disso, por isso que eu coloquei, eu achei interessante. Vamos ouvir, então, a nossa querida Suzana. Ela levantou a mão. Por favor, Suzana, pode se manifestar, por favor? Então, nessa questão da criação, lembrando o que a Gilmara, né, falou sobre a mãe Helena, com relação à vigilância dos sentidos, eu imagino que nós criamos seres o tempo todo. E é nesse aspecto que eu entendo também a nosso nível humano a questão do tucuísmo. Quando fala no texto que a humanidade, a necessidade da humanidade criou os Dianes, então é baseado na condição que nós aqui, no nosso processo evolutivo, temos condições de criar também. É tanto de baixo para cima, como de cima para baixo. A criação de cima para baixo depende da necessidade nossa aqui. E a cada pensamento, a cada sentimento que a gente tem, a gente cria um ser, que nesse aspecto é um tu. Não sei se eu estou certo ou não, mas me desculpe a ignorância, mas talvez seja nesse aspecto que o estudo, ou que o estudo quis dizer, não sei. Era isso que eu tinha que falar. Mas é justamente para não levar esse entendimento que eu quis fazer essa pergunta, porque nós, nesta condição, podemos ser criadores, sim, da nossa ambiência, para esse equilíbrio kármico. Nós não podemos criar Dianes, e o que nós criamos não são seres. Está mais ligado à ideia de egrégora, de ambientes, que é bem diferente. Quando nós, pelo menos ao meu entendimento, quando nós falamos seres,
são seres, né, de elevada consciência e hierarquia. Aí, um dia, claro, lá no futuro, mas não enquanto não terminarmos esta ronda, este trabalho. É assim que eu entendi nos estudos. Gilmara, por favor, perguntou. Muito interessante. O que a Suzana apresentou é exatamente a minha forma de pensar mesmo, sabe? Foi essa interpretação que eu fiz desses que nós estamos criando ininterruptamente, cada vez que nós sentimos, e depende também da sintonia. Qual é a média daquilo que eu penso e sinto, vai ser a frequência. Nós somos como se fosse, vamos fazer uma analogia com o aparelho de rádio, né? Então, eu mais ou menos sintonizo, tem uma variação, mas mais ou menos sintonizo e estou criando naquela sintonia, né? Mas também, Noemi, eu entendo assim, que a gente não cria de antes, mas a divindade, olhando para essas nossas criações ininterruptas, elas criaram os Dianes justamente para poder fazer esse saque contra o futuro, para que a humanidade, e cada vez que um avatar vem, é quando mais precisa, quando a humanidade se densifica. E essa densificação tem a ver com esse processo. Então, é algo assim que é divino, e nós não temos a capacidade de criar num nível tão acima como os gênios. Mas como nós estamos ligados a eles, nós somos como se fôssemos filhos deles, como os tulcos que nós criamos através do nosso mental e do nosso emocional, sejam criações boas ou ruins, vamos colocar nessa polaridade, né, porque normalmente está interligado, nós também vamos ter que nos responsabilizarmos por essa nossa criação, que isso gera nosso karma, que gera todo o processo das leis herméticas de ação e reação. Eu criei, agora eu vou ter que dar conta disso. E os seres que nos criaram também, eles também se responsabilizam por esse processo, e eu acho que é ininterrupto esse processo de estar sempre tentando nos resgatar. É sempre aquela mãe, aquele pai amoroso que tenta educar os filhos e trazer eles para mais perto daquilo que é a lei, mas dando liberdade através do nosso livre-arbítrio para que a gente vá trilhando e aprendendo por si só. Eu acho que o diálogo está muito legal. Agora a Márcia levanta a mão, eu vou passar a palavra para a Márcia, depois eu gostaria de fazer um pequeno comentário e depois voltamos na sequência. O Amaury vai falar. Boa tarde, gente. Amaury falando. Eu acho que as duas pessoas têm razão. Tanto a Noemi como a abordagem dela, quanto as outras duas, né? Que foi Quem foi? Helena? Gilmara e Suzana. Suzana e Gilmara. Porque eu acho que a palavra aí, a questão seria humanidade ou o homem? E o texto fala de humanidade. Então, quando a Suzana falou que é um caminho de duas vias, né? De cima para baixo, de baixo para cima, na expressão dela, é porque de cima para baixo as coisas já estão criadas, mas ainda não tomaram forma. Ou seja, é preciso que aqui embaixo crie-se um quanto de consciência necessário para que ela tome forma aqui. Então, a humanidade como forma, pensamento, cria, a Noemi falou, egrégora. Essa egrégora que ainda está no astral, ela vai criar um campo de atração necessário, né, possível para que esses dianes que estão acima do astral possam encontrar, então, uma reverberação mais baixa e vir descendo. Não um homem, não é o nosso pensamento enquanto indivíduo, mas um conjunto de humanidade que, ao construir uma egrégora, né, ela pode permitir essa manifestação ou não. Então, as duas pessoas estão, os dois pontos de vista estão corretos se considerarmos humanidade e não o homem como indivíduo.
Não sei se eu me fiz entender. E aí, quando a Noemi apresenta que o homem não tem capacidade de criar um Dhyani, é verdade, um homem não. Mas uma humanidade que, num estado de consciência, pode criar um aspecto positivo, ela pode atrair e manifestar um Dhyani. Como também um aspecto negativo, que é o que o texto apresenta também, né? As formas negativas vão sendo construídas, uma humanidade decaída, com pensamentos maledicentes, etc., etc., vão atrair o quê? Os Nimanakayas através de pensamentos negativos. Era isso aí. Obrigado. Obrigado, Amori. Muito bom comentário. E todos os comentários muito interessantes, que está fazendo com que a gente faça uma boa reflexão sobre o tema. Talvez o tema tenha sido, quem escreveu os temas, tenha tido esse propósito de fazer com que a gente fosse e colocasse em ação aquilo que a gente já tem dentro de nós, né? Eu gostaria de lembrar, assim, agora, voltando assim mais ou menos no que o texto propôs, né, que ele diz, assim, justamente aquilo que está em conversa aqui, que um truco é uma criação consciente de um adepto de elevado grau iniciático, pelo Manu ou qualquer ser de hierarquia maior. Então, esse aí ficou claro que um truco são criações desses seres que vêm a trabalho para a lei, né? Consoante, e daí ele diz que a criação, essas criações mentais, pode durar de acordo com a intensidade, né, e despendida da energia mental desse ser, desse criador. Inclusive, podendo durar até a vida toda. E isso, ele não para aqui, então ele depois diz que esse processo também pode acontecer através da criação de uma pessoa que está no caminho iniciático, então ele começa a colocar um alerta para quem está no caminho da iniciação, para ter um certo cuidado, porque aquilo que a gente pensar vai criar, e nós teremos que dar conta disso depois, né? Pode ser, então, ele diz aqui, que não deixará de ser um truco caótico gerado pela mente daquele criador, aquele caso que ele citou, né? E então ele faz essa colocação, esclarecendo esse ponto da criação consciente, do egrégor positivo, do egrégor do bem. E ele liga isso depois para o discípulo, orientando o discípulo para que tenha vigilância, para que evite a maledicência, falar mal do próximo, falar mal do seu semelhante. Então, quem acompanhou o texto, a apresentação desde o início, viu ali que aquilo que a gente pensa do nosso próximo, assim, comentar mal, fazer comentários negativos, falar mal das pessoas, contribui para criamos uma força que vai dificultar a evolução dela, vai contribuir para a involução. E a da nossa também, que ele fala que o inverso também é verdadeiro. Aí, ele, chegando na formação dos dhyanis, que eu achei muito interessante, é que ele esclarece isso aí, ó. Como existem as egrégoras malignas, também existem as benignas. E os dhyanis, segundo o JHS, são frutos benditos dos pensamentos e sentimentos da humanidade através das idades. Não deixa de ser tuco do Manu, tá? Ele está dizendo ali que são frutos, mas não está falando que são criações, são frutos. Ali, quem vai fazer isso, aí ele fala, somente o planetário da Honda é que tem a capacidade, tem o poder de fazer essa síntese dessas coisas positivas acumuladas pela humanidade no decorrer da sua evolução e sintetizar na criação dos dhyanis que nós pertencemos, que fazemos parte do estudo da UBO, sabemos que houve aqueles 7 dias de 1800, né? É isso? De 1 a 8 de
julho de 1800, que foi criado os 7 Dianes, que hoje são os 7 planetários. Então, não é isso? Então, nós já recordamos disso. Então, quem fez isso foi o planetário, não foi... Mas quem ele fez com aquilo que a humanidade já tinha gerado, porque a humanidade já tinha caminhado, como o Mauri falou, gerado um mínimo de condições para que o planetário utilizasse. Porque o planetário, ele condensa todo esse processo de coisas construtivas da humanidade e cria a veste dos seres que vão representar a expressão desse planetário. Do contrário, também existe toda a criação negativa que ele deixou claro lá anteriormente, que são utilizados pelos Nirmanakaya para criar essas coisas que vão atrapalhar a evolução da humanidade e para gerar, por exemplo, esse processo de magia negra, essa coisa toda aí. Então, era só esse comentário que eu gostaria de sintetizar e abrir novamente a palavra para que... Eu queria ver se o Eduardo está na sala novamente, ou mais alguém. Tem a Márcia que levantou a mão novamente. Eduardo, só complementando o que o Beni disse agora, é que o planetário da Ronda, né, com o imenso poder e sabedoria, ele tem a capacidade de captar as energias superiores geradas pelas mentes espiritualizadas da Ronda e personalizá-las em formas humanas. Aí é que eu acho que está a grande diferença. E também na conversa anterior, nós vimos também que tudo compõe uma imensa ramificação, né, na questão do tucuísmo, né, que nós chamamos da árvore da vida, desde os planos mais superiores e descendo, e há uma interação nessa criação. Então, essa árvore da vida, cujo tronco, né, cujo início é Deus, e aí ela vai se subdividindo, né, e sempre ligada a esse tronco, dessa forma, até a última partícula material ou espiritual. Então, é nesse sentido, que o tucuísmo tanto quando o mestre, né, ele transmite a sabedoria, o poder e tal, isso num grau assim, mais elevado, como nesse outro grau onde nós estamos, que a criação ela é individual, né, mas ela se soma às outras semelhantes para tornar coletivo, e é o que nós chamamos de egrégora, né? E nesse sentido, essa eu entendo a inter-relação. Renan, né? Renan está com a mão levantada. Oi. E o Renan, pode colocar sua palavra, por favor? Tá bom, obrigado. Boa tarde a todos os irmãos. Eu acho esse tema super legal e eu fiquei com uma dúvida quando a Márcia elaborou muito bem o assunto, que é nesse processo tucuístico, né, da mônada e se fracionando, e eu sempre vejo que todos nós estamos nesse processo que o professor falava de ganhar vida, transformar a vida em energia em vida consciência, e não só o aspecto da humanidade, mas para além da antropogênese, a questão das outras hierarquias, né, dos animais, insetos, eu acho que todos estão nesse processo. E aí, quando a Márcia falou da questão da personalidade, eu fiquei me questionando aqui se esses outros seres que ainda não têm, talvez, pelo meu entendimento, o mecanismo do arrancar, né, não tem o princípio da egoidade, como que se dá o processo tucuístico para esse tipo de seres, né, que acho que eles não têm um princípio de egoidade e que estão vivendo agora no presente com a gente, né? Era isso, obrigado. Obrigado, Renan. Eu convidaria o Eduardo Lage, por gentileza, para entrar no comentário. E gostaria de falar, Eduardo? Salve, tudo bom, Bené? Boa tarde para todos. Essa questão que o Renan falou dos outros reinos, né, que não tem egoidade, pelo que a literatura diz, eles evoluem como alma-grupo, né?
Então, a parte, vamos dizer assim, imaterial desses seres está sob a regência de hierarquias, de totens, de munis, de seres, de budas, né, do reino mineral, vegetal, animal. Então, existe toda uma coletividade também. E cada espécie tem a sua alma-grupo. Da mesma forma que o ser humano também, enquanto ele não se individualiza, porque o princípio de arrancar, de egoidade, todos temos, mas individualizar isso como um eu outros 500, né? É como até a Gilmara falou na live passada, da questão da individuação, né? É todo um processo psicológico de amadurecimento para um ser humano se diferenciar da coletividade, deixar de ser um Maria vai com as outras, né? E ter suas opiniões próprias, seus pensamentos próprios, né? Então, até mesmo não é todo ser humano que já está de tabela individualizado, não. Muita gente vive ainda dentro de uma alma coletiva, né? A realidade é essa. Mas sobre esse tema, eu gostaria de falar que, basicamente, a natureza humana, vamos deixar os outros reinos de lado e vamos deixar também a divindade de lado. Vamos falar de ser humano, né? Que é a nossa condição. Então, a condição humana, ela tem basicamente duas posições na vida. Ou você está realmente atingindo um grau de autoconsciência, vamos dizer assim, o equivalente ao primeiro grau do adeptado, ou você é um ser humano comum. Então, o ser humano comum segue as regras da evolução comum natural, né? É o homem natural. E o homem que despertou espiritualmente, de certa forma, ele não deixa de ser natural, mas ele acrescenta um aspecto sobrenatural, né? Vamos dizer assim, acima do que é da natureza humana, que muitas vezes a gente chama da parte divina que a gente tem. E a Gilmara falou do filme, e eu também, na hora que ela falou, lembrei daquele filme, eu acho que todo mundo viu, né? Aquela trilogia do Matrix, né? Que tem o herói, o Neo, né? Então, eles vivem no filme, esse mundo nosso é uma realidade virtual. Então, as pessoas, na verdade, elas estão vivendo dentro de uma cápsula, né? Sonhando que está trabalhando, que está estudando, que está fazendo, que está vivendo, mas, na verdade, ela está dentro de uma cápsula, sendo alimentada ali de maneira, né, automática, e passa a vida toda ali como se fosse uma bateria para o mundo das máquinas, né? Gerando energia para o mundo das máquinas. E as máquinas criaram aquele mundo virtual lá. E quando uma pessoa, né, acorda daquele mundo das máquinas e é resgatado, então ele entra no mundo da Matrix, mas entra consciente, sabendo que ali é um mundo de ilusão, né? E esse fundamento é muito baseado, o enredo desse filme, é muito baseado nos conceitos budistas, né, de Maya, né, de que esse mundo da realidade não é realidade, é uma ilusão, é uma Maya. A gente está 7 bilhões de pessoas aí no mundo vivendo, mas na verdade elas não estão vivendo com consciência, elas estão sonhando que estão vivendo, né? E seguindo aí. Esse filme é muito interessante e dá muito o que pensar. Então, eu entendo que, basicamente... E outra coisa interessante, o sujeito, quando qualquer um que está lá na Matrix, né, vivendo naquele mundo virtual, ele pode ser abduzido, incorporado por um agente, que eram aqueles programas sentinelas que cuidavam para que as coisas ficassem daquele jeito mesmo,
e o ser humano continuasse dormindo, né? Vamos dizer assim, inconsciente. Então, esses agentes, né? Eles podem assumir o corpo de qualquer pessoa que não despertou ainda. Então, da mesma forma, a menos que a gente adquira dê o primeiro passo no processo de iluminação, não estou falando de iniciação. A iniciação é todo o preparo que a gente faz com o objetivo de atingir esse despertar espiritual, né? Que a única coisa que interessa na iniciação é esse despertar espiritual. Mas enquanto isso não acontece de maneira plena, consolidada, constante, a gente pode fazer todo tipo de besteira na vida, e geralmente é o que a gente faz, né? No processo da iniciação, a gente começa a fazer menos besteira, aquilo que os iniciados, os mestres falam. Para de fazer o mal e começa a fazer o bem. Já é um bom caminho, né? Porque com isso a gente está aliviando a nossa própria a gente está deixando de criar problemas para a nossa vida, né? Só que diz a tradição também, e no texto fala, que quando você vai passar do estado natural para o estado de iluminação, você tem um ser, não sei se é bem esse o termo, mas tem uma entidade que no texto é chamado aí de dragão do umbral, né? O dragão do umbral, também chamado guardião do umbral, seria aquele aspecto, né, que a gente falou na outra live, da nossa sombra. É tudo aquilo que a gente criou nessa vida e nas outras, quer dizer, todo o lastro que nos impede de passar para o outro lado da vida, que é a da vida consciente, da vida desperta, iluminada. Então, no momento em que a gente vai fazer essa transição do natural para o sobrenatural, a gente vai ter que confrontar esse guardião do umbral. Umbral, o que é? Um umbral é um portal, é uma passagem, né? É algo que separa dois ambientes. Então, para a gente sair do ambiente natural, desse mundo de ilusão, para o outro mundo de despertar espiritual, de ver as coisas como elas realmente são, a gente tem que confrontar esse guardião do umbral. E isso, se a iniciação, se esse despertar espiritual acontece de uma maneira aguda, abrupta, é raro de acontecer, mas acontece, né? Na literatura também, por exemplo, o Eckhart Tolle, né? Que é um mestre vivo aí e tal, ele conta que até os 29 anos de idade ele sofria de como é que chama aquele negócio do pânico, né? Síndrome do pânico. E uma noite ele teve uma crise que foi tão violenta, mas tão violenta, que ele pensou que realmente ele ia morrer. E no dia seguinte ele acordou iluminado, com outra visão. Ele gastou uns tantos anos para poder acostumar, consolidar. Eu já conheci pessoas assim, né, que fizeram essa transição. Mas o mais natural, o mais normal, é que isso seja feito ao longo, vamos dizer assim, de muitos anos durante a vida. A gente tem 3 ciclos, né, de 21 anos, né? De quando a gente nasce até os 21, dos 21 aos 42 para consolidar a alma, e dos 42 aos 63 para consolidar a nossa parte espiritual. Então, teoricamente, a gente tem aí uns 60 anos para a gente fazer essa transição do natural para o espiritual, de uma maneira tranquila. Agora, então, esse dragão, esse guardião, é justamente tudo aquilo que a gente rejeitou. Por isso que o Jung e outros
psicólogos e mestres falam que se você não confrontar, em primeiro lugar, a sua sombra, os seus aspectos divergentes, essa coisa toda psicológica, você não consegue dar um passo além para maturidade, para individuação, para ser um eu inteiro, né, desperto. E isso não tem nada assim de... Pode ser dramático, mas é um processo natural da vida, que vai acontecendo aos poucos, para a gente dando um passinho de cada vez, como a Gilmara falou também. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque para não gastar muito tempo aqui da turma, né? Então, basicamente isso, gente. A minha maneira de ver é essa. É um processo natural, ascendente, aos poucos, mas o objetivo é chegar lá. E as outras coisas todas são conceitos, né? Mas a realidade é aquilo que a gente está vivendo mesmo. E outra, enquanto a gente não se ilumina, a gente vive numa bagunça de entendimentos. A poeta Clarice Lispector, né, que eu amo, ela diz assim: ninguém nunca viu um ovo. E realmente isso é uma verdade profunda. As coisas mais comuns do nosso cotidiano, os objetos, as coisas normais que a gente usa, a gente não tem um contato com essa realidade. A gente lida com o nosso cotidiano num sonho, num sono, né? Mas quando a gente enfrenta essa passagem do umbral e passa para o outro lado, qual é a primeira entidade que a gente encontra lá? É a gente mesmo, é o nosso próprio eu espiritual que está lá para dar as nossas boas-vindas. Ô, companheiro, chegou, finalmente! Né? Então, é por aí. Obrigado por terem me escutado. Ok, Eduardo. Eu acredito que nessa última frase você falou que nós somos tudo de nós mesmos. Mas, eu acredito que sintetizou um monte de perguntas que a gente acaba fazendo. Isso foi abordado num tema do professor na revista da ARAN, que, na verdade, somos tudo do nosso eu superior, né? As proporções de cada nível de consciência. Maravilha. Tem aqui um comentário da Isilda, que ela disse assim: você poderia comentar sobre o tuco na mesma mônada? Acho que no encontro anterior alguém comentou sobre isso, mas se alguém quiser ajudar ela, considerando que não somos um para um, nossa encarnação, de um para um. Alguém gostaria de fazer um comentário sobre esse aspecto? Tudo ligado à mesma mônada? É o que você acabou de falar, né, Bené? Tuco de si mesmo. Justamente. Eu vou fazer um comentário rapidinho, colocando que realmente porque, segundo nós aprendemos, é que nós temos uma mônada e podemos estar ligados em 7 personalidades, nós e mais 6. Podemos ter 6 igual a nós, evoluindo ligado a uma mônada onde vai sendo sintetizadas as experiências. E, nesse aspecto, então, tudo tem exceção, né? Então a gente sabe que nós somos ligados, então, uma mônada está orientando, conduzindo 7 personalidades. Ou mais, né? Pode ser 49, vai depender do grau de consciência que a criatura atingir. E aí vai se elevando o grau em hierarquia. Conforme se eleva o grau de hierarquia, vai tendo aquelas que vão ficando ligado àquela mônada, à medida que ela vai se elevando em consciência, ficaria até chegar a um ponto de que a criatura que atingiu um nível de consciência que era a iluminação, ela vai ter condições de criar aquelas consciências que ela não conseguiu, aquela parte dela que não evoluiu, não atingiu o nível de consciência, porque sempre vai ficar resíduos, né? Poderá ser, ela vai ficar sob a responsabilidade dela para que ela gere
Então, seres para evoluir, aí, no meu modo de ver, aí seria tudo dela mesmo para fazer a evolução e para continuar ajudando a humanidade a transformar a vida em energia e vida consciência. Seria uma das formas de que a criatura poderia fazer isso. Mas lembrando que, conforme o texto nos orientou, é que essas criações tucuísticas conscientes são feitas por seres conscientes, não por seres inconscientes. Essa outra forma de tucuísmo que nós estamos conversando seria aquele tucuísmo natural, que seria desdobramento da mônada, né, dos planos para a evolução. Eu penso que o verdadeiro tucuísmo que a gente mais se detém nele seria esse tucuísmo consciente que é gerado pelos adeptos. São seres que têm condições de pegar as criações existentes e gerar, então, seres tucos para trabalhar consciente ajudando a humanidade. Já nós, como humanidade comum, igual você citou, nós pertencemos àquele grupo que já atingimos um nível de consciência mínimo para sair dessa roda de samsara, ou então ainda estamos nessa roda e estamos ligados com todos, como todos os outros, às consequências daquilo que nós geramos. Nosso pensamento, os pensamentos podemos gerar pensamento que vai contribuir para até que tem um alerta ali do texto que a gente conscientemente fazer criações para aliviar a carga do planetário da onda, que é Maitreya, que está agora aqui trabalhando, não é? Que é o nosso Buda, que está gerindo o ciclo de Aquário. E se nós estivermos fazendo ainda criações inconscientes, nós podemos estar atrapalhando o próprio trabalho da hierarquia e da obra e da lei. Esse é o comentário que eu escrevi. O Reinaldo Lira, por favor, falava com você. Boa noite, boa tarde, irmãos. Acho que eu estou com um probleminha, eu acho que eu não vou conseguir abrir, tá? Desculpem-me. Mas forma outra, excelentes considerações. Agora, partindo um pouco para a parte prática da coisa, ou seja, nós, de repente, nem sempre criamos essas egrégoras não tão benevolentes. E também, nem sempre criamos as benevolentes, como nós simplesmente podemos alimentá-las, com tanta coisa boa e ruim que aí está nos planos, né? Mas forma outra. Aí eu pergunto, eu gostaria de uma consideração, até pegando o gancho do Amauri, e fez pensar algo que ele disse. No que diz respeito a isso, se isso nos vem, seja por irradiação ou partindo de nós próprios, e nós simplesmente olhamos para isso, simplesmente olhamos para essa mentalização que estamos, obviamente embasada num sentimento que também não é bom, nós jogamos isso por terra, isso vai se esvair. Essa é a minha consideração. Se o Amauri puder ter uma consideração, eu gostaria de ouvir. Grato, até mais, senhores. Eu estava exatamente pensando isso que o Reinaldo falou, no sentido de fazer uma distinção que eu tenho ouvido assim, consciência, pensamento, inconsciência. Eu acho que tem que haver uma distinção dessas palavras. Primeiro, entender o que se está se chamando de consciência e de inconsciência, né? Então, eu penso que quando a gente fala isso aqui nesse ambiente, a gente está falando de consciência das leis divinas, da consciência das leis universais, né? E a ignorância ou inconsciência seria a inconsciência dessas leis universais que regem a vida. Então, quanto mais próximo dessa consciência, você sofre o efeito disso com muito mais responsabilidade, porque você fez conscientemente, sabendo que você está contrariando uma lei. Bom, distinto isso, a outra coisa é pensamento. Pensamento é algo que, em geral, a gente não controla, e chega, talvez, um pouco onde o Reinaldo está falando. E o que cria um tuco ou forma os pensamentos? Esse pensamento concentrado, porque Dhyana quer dizer exatamente isso, concentração do pensamento.
À medida que ele vai se concentrando, e aí tanto individual quanto coletivo, vai se criando egrégora. Individual pode prejudicar a você mesmo, né? Se for negativa, e benéfico a você se for positiva, usando essa polaridade. E à medida que você contagia, porque o mundo é relações, né? A vida se dá por relação, que você contagia e envolve outras pessoas, você vai criando uma egrégora muito mais poderosa, à medida que outras pessoas vão se envolvendo nisso. E aí o caminho, inclusive, de Patanjali, né? O passo seguinte da concentração é a meditação. O processo, você até tocou um pouco nisso, o processo de meditar sobre os teus próprios pensamentos, não é isso? Auxilia com que você vá os dissolvendo. Ainda não é o final, né? Mas é o próximo passo depois de Dhyani, que é a concentração. Você percebe que está concentrando pensamentos que vão contra a lei e já num processo de iniciação ou num processo de busca de autoconhecimento, você vai procurar uma maneira de transmutá-lo, dissolvê-lo, e o próximo passo seria a meditação, né? Tem outros passos, né? Patanjali são 8 passos, mas o próximo seria esse, que com certeza eu usei na live anterior a palavra silenciar, né? Buscar a voz do silêncio. Tem esse mesmo sentido de ouvir a si mesmo. Eu, inclusive, por exemplo, eu gosto de ouvir as lives que a gente faz, quando me chega a mim, reouvir o que eu disse, reouvir o que as pessoas disseram, exatamente para que eu possa meditar sobre o que nós dissemos. Que muitas vezes, nesse diálogo acalorado ou circunstancial, a gente fala coisas reticentes, né? Ouve mal o companheiro. Então, meditar sobre o que a gente fala, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente pensa, fala, é importante. Eu penso que é isso. Gratidão. Irmão, para poder dar consciência e poder sublimar tudo que nós temos que sublimar, né? Que eu acho que é o mais difícil. Então, a gente tem que parar e realmente pensar, ouvir, ler novamente, porque, às vezes, uma palavrinha está a chave para tudo. Mas nós estamos aqui para isso. Conheça-se a ti mesmo, em ti mesmo. E isso é que nós temos que fazer, né? Então, muito boa. Obrigado, tenho que agradecer muito a vocês. Obrigada. Obrigado, Elvira. Obrigado. Nós ficamos felizes, né? Todos ficamos felizes, porque aqui ninguém é dono do encontro. Nós somos todos parte de uma unidade. É uma troca. Isso. Eu acredito que tem muita gente que está coçando a garganta para falar alguma coisa. Se tiver, pode levantar a mãozinha ou então entrar falando assim, e ver se não tiver ninguém falando. No momento, vamos ouvir mais um pouco o Eduardo. Enquanto isso, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, ainda temos alguns minutos para conversa. Eduardo. Eu gostaria de pedir, não sei se seria possível para a Márcia ou para você, quem puder, eu acho que é a Márcia que faz a leitura, lê de novo aquela último parágrafozinho que o professor fala para finalizar de tudo. Seria possível? Seria possível? A mensagem do professor? É. Então, a mensagem do professor. Posso ler, Márcia? Está já na mão aqui. Pode sim. Tá bom. Tá, com licença, então. Mensagem do professor. Nossa mente é como um aparelho de rádio que transmite nossos pensamentos e recebe de outra. Depende de nós fixarmos nossa mente numa elevada faixa de vibração, de bondade e de amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Professor Henrique de Souza, do Pequeno Oráculo, número 180, quem quiser pesquisar. Ok, Eduardo? Você veja, para mim, esse pequeno parágrafo dele resume tudo, porque ele fala que a gente está aberto, né? Que a gente é um sistema aberto, que está emanando e recebendo, né? O tempo todo. Então, lógico que com isso, ele mesmo sempre enfatizou, né? Para a gente ter cuidado com os lugares que a gente frequenta, né? Com os ambientes e tudo mais, porque
se a gente está aberto, trocando o tempo todo, a gente tem que ter certos cuidados, né? Assim, de higiene mental, higiene psicológica e física também, e tudo mais. Então, a gente está o tempo todo trocando. Agora, outra coisa legal que ele fala é você sintonizar aquela faixa, como é que ele chama? Mais elevada, né? De amor, e uma outra palavra que ele fala, não lembra isso. De amor e de sabedoria, deve ser alguma coisa assim, né? Só pode. Só pode. Faixa de vibração de amor e de bondade e amor, para que só sejamos atingidos por pensamentos idênticos. Então, é o teu negócio. Eu gosto muito daquela imagem de um pêndulo, né? Que você tem um ponto aqui, e igual, sabe aqueles relógios que a gente tinha, que tem um pêndulo que fica assim de um lado para o outro, né? Quanto mais baixo, vamos dizer, quanto mais baixo, mais ele oscila para um lado e para o outro, mais ele vai de um lado para o outro. Mas no vértice dele, ele está preso num ponto que quase não se mexe. Na verdade, é um ponto fixo. Então, toda vez que a gente se eleva espiritualmente, a gente sai dessa gangorra de altos e baixos, de bem e de mal, de antipatia, de simpatia, enfim, dessa problemada toda, né? E esse vértice, esse ponto que ele fala superior, que a gente deve procurar sintonizar, é o que eu entendo que é o que o Amaury falou, que são aqueles 3 últimos estados do Yoga Sutra de Patanjali: Dharana, Dhyana, Samadhi. Concentração, meditação e contemplação, que é a imersão nessa totalidade, né? Onde o sujeito fala, eu, Tat Tuan Asi, né? Aquela frase dos yogas, eu sou aquilo com A maiúsculo, né? Aquilo é a totalidade. Então, ele perde a individualidade para ser um com essa totalidade que é a nossa fonte divina. Então, o objetivo é esse, porque se a gente ficar nesse mundo de procurando o mal, do Nirmanakaya, do que falou, do que... É complicado. É uma bactéria. Não importa o que você faça, o antibiótico que você usa, ela vai lograr aquilo, vai desenvolver resistência e os problemas não cessam. A única maneira, a única saída que a gente tem dessa prisão do mundo maiávico, do quaternário, da Matrix, é você despertar para o seu eu interno. E com isso, a gente vai aos pouquinhos, cada live que a gente assiste para discutir isso, cada aula, cada yoga, cada ritual, cada estudo que a gente faz, é um degrauzinho que a gente sobe nisso e uma maneira da gente adquirir constância nisso. Porque, às vezes, quando você está bem, é mais fácil de você se manter nesse patamar mais superior de amor universal. Mas, quando você está abalado, doente, fraco, passando por uma crise, com algum problema, é muito mais fácil de você ser tragado por esse mundo de conflitos, de ilusões que faz parte da realidade material. Mas quando a gente se sintoniza nessa frequência superior da tríade Atman, Buddha e Manas, que é o recheio do nosso eu, né? E transforma isso num estilo de vida, né? Numa biose, e vai consolidando isso aos poucos, um ano depois do outro, a gente vai amadurecendo e vai passando por tudo que tem que passar na vida e vai aprendendo, a coisa vai ficando cada vez mais leve, né? A gente vai se aproximando dessa realidade. E chega uma hora que a coisa acontece, né? Então, eu acho que o nosso caminho é esse, é buscar esse conselho do professor, pura e simplesmente sintonizar com o superior e deixar. Não quer dizer que a gente vai se calar contra as injustiças, contra os enganos da vida. Muitas vezes a gente tem que se calar, é verdade, mas tem algumas vezes que a gente tem que denunciar.
fala, poxa vida, isso aqui está errado, gente. Né? Você vai ficar mal visto, você vai ficar tido como persona não grata, você vai criar amigos, vão passar a ser seus inimigos, mas às vezes você está numa situação de responsabilidade, numa empresa, numa associação, numa comunidade, que você está vendo o erro. Às vezes até de um amigo, de alguém que você gosta, mas fala, meu irmão, tá errado. Isso aqui não tá certo. Então, às vezes a vida põe para a gente esses desafios, né? É isso. Maravilha, Eduardo. Bem, a gente já está, estamos 17h22. Eu gostaria só de fazer um pequeno comentário, seria em relação a tudo isso, nos levaria a refletir sobre o objetivo da nossa vida, né? E no caso de quem está no caminho de conhecimento, né? Optou por um caminho de conhecimento, que nós temos as ferramentas para superar essas tendências que nós trazemos, as tendências negativas e as tendências positivas, com mais consciência, porque nós temos literaturas, nós temos os graus que nos dá essa compreensão. E ao ter acesso ao conhecimento dessas leis do universo, como o Mário falou, dessas leis cósmicas, que são a própria projeção do divino nos planos, ao ter acesso a esse conhecimento, naturalmente, nós vamos nos pacificando a nossa parte emocional, e esses egrégoras que nós criamos e que estão o ambiente onde pertencemos, nos ajudamos a construir esses egrégoras hipoteticamente negativos. Ao tomar consciência disso, nós jogamos uma vibração de energia diferenciada nelas, e esses egrégoras já começam a vibrar em nós de maneira mais harmoniosa e mais compreensiva, ao compreender, ao ser mais amável, até quando precisarmos tomar uma atitude, como o Eduardo falou, assim, de colocar uma verdade mais profunda, assim, chamar a atenção, nós vamos chamar, mas de uma maneira diferenciada do passado. Não vamos nos colocar como senhores da verdade, nós vamos nos colocar como irmãos que vai dar a mão e vai pedir para a pessoa que se dê uma chance de olhar novamente de uma maneira diferente para essas coisas que estão acontecendo. E que hoje não existe nada que está acontecendo que nós consideramos negativo que não faça parte do processo de evolução. É aquilo que nós estamos resolvendo. E é um momento maravilhoso. Esse encontro aqui é um momento muito interessante, porque nós estamos aqui compartilhando, nós estamos fazendo criações inéditas aqui, nesse momento, nós estamos transmutando isso que nós temos, cada um de nós tem as suas regras, positivo e negativo, cada um vai saber onde o carro aperta, não é? Então, e aí, com a iniciação, essas coisas vão aflorando em nós, e nós vamos deixar de olhar ao que está acontecendo para os outros, vamos olhar no nosso comportamento. Isso vai, e aí, em seguida, vem os yoga que nós temos no templo e em casa, né? Nós vamos participar dos rituais. Esse aí é um presente que nós recebemos do professor Henrique José de Souza, não é? E principalmente quem aceitou esse chamado é porque o eu interno já está reconhecendo esse chamado para a era de Aquário. E aí tem todos esses recursos que podem fazer com que nós nos afinizemos e vamos nos sentindo pacíficos. E ao sentir pacíficos, mais harmonioso, um resultado, um sinal, podemos chamar assim, de que estamos agindo em conformidade com a lei. Quando nós estamos agitados, tristes, ou aborrecidos com as pessoas, ou com o entorno, talvez seja um sinal de que a gente ainda precisa ter paciência conosco mesmo, recorrer, talvez, a olhar para fazer esse olhar interno e talvez reavaliar o nosso compromisso com a lei, com a iniciação, com aquilo que nós recebemos nesse Aquário. Eu deixaria a palavra para o Álvaro, que
está comentando alguma coisa, por favor, Álvaro, pode se manifestar. Boa noite. Boa noite, ainda boa noite, boa tarde a todos. Mas é assim, eu gostei da ideia do Eduardo, né? Quando ele fala do que nós podemos perder amigos se a gente for falar alguma coisa. Até porque de quem é exatamente a verdade, o que a verdade é, né? Para mim, para você, para o outro. Então, eu acredito que se nós fizermos assim, dentro de um trabalho, dentro de algum lugar, com exemplos, eu vejo assim, por exemplo, eu sou professor, então eu fui ganhando muitas vezes o aluno, mostrando para ele que no chão, papelzinho, eu poderia ir pegando, né? Como professor, eu passava no intervalo, pegava um papelzinho. Nossa, o professor está pegando papelzinho do lixo. Isso é um exemplo de boa índole, talvez, e não precisava ficar brigando porque ele jogou o papelzinho dele. E numa sequência, olha, você deixou cair o papelzinho, não dá para pegar? Ah, dá, porque ele me viu fazendo. É uma ideia minha, né? Gratidão a todos. Obrigado. Tem vários comentários, tem alguns comentários de pessoas que já falaram aqui, como a Nini e outros. E tem também aqui as pessoas pedindo para a Márcia que ela gostaria de receber as lives, né? Não sei se a Márcia quer disponibilizar o contato para que essas pessoas possam pedir. Eu já enviei. Interessante, né? Porque de repente a Márcia já enviou? Ah, maravilha. Já fiz. De repente a gente não consegue captar aqui os nomes, né? Mais alguém gostaria de fazer um comentário, que agora já iríamos partir para o encerramento, e daí o despedido de todos. A Márcia. A Márcia levantou a mão. Houve também uma pergunta feita aí no chat, qual que seria a diferença, porque nós falamos sobre a maledicência, né? Qual que seria a diferença entre falar mal e comentar alguma coisa sobre pessoas conhecidas, né? Então, parece que a lei não faz exceções, né? Então, se estamos comentando de forma maledicente ou de forma assim não positiva sobre outras pessoas, né? Sobre qualquer pessoa, nós estamos, como diz o texto, né? Despertando e aumentando essas tendências negativas da pessoa, né? E o mestre já me ensinou isso uma vez, que a pessoa que está mal, que está fazendo coisas, né, que não são tão positivas, que elas já estão assim sendo de alguma forma punidas em outro plano, né? Então esse é o meu ponto de vista. Eu queria falar sobre isso também. Eu acho que a diferença é a pessoa mesmo que deve distinguir, né? Como a gente percebeu que a concentração de um pensamento, a continuidade dele, e quando você percebe que você continuadamente mantém aquela forma de pensar, e no caso aí de falar mal do outro, você mesmo que deve fazer o autoexame. E você pode comentar para o outro, ou sobre o outro, quando ele mantém o mau hábito, né? Mas se você faz isso continuamente com todo mundo, aí você deve examinar você mesmo. Porque tem aquela fala, né? Não julgueis para não serem julgados com a mesma medida. Então, é muito difícil você saber, num pequeno contato com uma pessoa, se aquele comentário, um julgamento, ele é contínuo, se é uma coisa fixa na cabeça da pessoa, então já é vamos dizer assim, um mal instalado nela, né? Ou é algo momentâneo, um comentário, uma crítica. Eu acho que a gente mesmo tem que fazer essa distinção. Mas eu vou voltar lá na fala do Eduardo, e não é contradizendo nem querendo contrapor, mas ele fala da nossa... Nós somos livres, né? Nós temos uma liberdade, e nós estamos num universo aberto, é a palavra dele. E eu diria que, aspas, em termo, porque, na verdade, quando nós nascemos, quer dizer, estamos num universo fechado. Escolhemos no cosmo, que cosmo nascer, que sistema solar nascer, que planeta nascer, quando nascer, que momento nascer.
de que linha espiritual, né, das 7 linhas, das 7 tônicas, qual é a nossa tônica, ou seja, há uma série de escolhas que nos, aspas, predeterminam. Eu penso que a liberdade que nós temos é livre-arbítrio, de livre escolha, dentro daquilo que nós estamos delimitados, né, e não limitados, mas delimitados, nós temos escolhas dentro dessa delimitação. Porque, antes de tudo, já uma série de coisas nos delimitam. Essa noção de que nós temos toda a liberdade, nós somos capazes de tudo, nós temos toda uma capacidade de resolver todas as coisas, inclusive de reparar todos os nossos males, eu acho um pouco prepotente, porque, inclusive, se fala na graça, na compaixão, na bênção, e se a gente não contar com isso, a gente sozinho, por conta própria, a gente pode se achar coisa demais e estar cometendo exatamente um outro problema para a gente mesmo, né? Era isso aí. Obrigado. Obrigado. Legal, Maurício. Legal. Tá bem, pessoal. Então tá aqui. Tem mais algum comentário aí para ser lembrado? Alguém? Posso só acrescentar? Eu gostei muito, né? Sim. Ai, me perdoe, ainda não memorizei o nome, mas vou memorizar. É a Mauri. Falaram. A Mauri, isso. Muito, muito interessante. E eu coloco isso como quando a gente vai se dando conta ao dever, né? E essa questão da pergunta do mocinho, a gente costuma muito entender, quando se fala, né? Quando é um comentário, entender a origem da intenção. Porque quando ela vem do coração, com amorosidade, imbuído desse dever, não causa desequilíbrio, né? Não causa um impacto negativo, né? Então, essa construção toda, né, vibração energética, essa autoavaliação que nós temos que fazer da intenção. Se é uma intenção já com uma vibração de falar mal, aí a gente vai estar desequilibrando, né? Causando uma série de outras coisas. Mas se é no intuito de, como o Eduardo fala, peraí, meu amigo, olha, vamos repensar nisso, né? Vamos rever. Aí é uma intenção amorosa, não tem por que causar um desequilíbrio, né? E só para finalizar, eu vou ser apedrejada aqui, mas a gente vai cantar parabéns hoje. Tem uma pessoa que faz aniversário, que está aqui no grupo. Vamos. É aniversário do Eduardo, viu, gente? Oi, Eduardo. Parabéns! Parabéns, Eduardo! Parabéns! Vamos cantar parabéns, então. Parabéns pra você nessa data. É hora, amigos e adoro aniversário. Bolo. Já que é meu aniversário, né? Vou me dar um presente aqui. Você só me permite uma fala muito breve dessa questão da maledicência e tal. Quando vocês estavam falando aí, eu lembrei de uma pesquisa que fizeram numa dessas universidades, Harvard, uma dessas grandonas aí, super respeitada e tal, com alunos, que eles pegaram alunos problemáticos de algumas escolas públicas nos Estados Unidos e transferiram para outros colégios, né? E eram os piores alunos, os mais problemáticos. E esses professores lá, universitários e tal, chegaram na escola nova e falaram a respeito daquele novo aluno que ele era um aluno superdotado, genial, maravilhoso e tal. E
os professores, óbvio, né? Veio o cara lá de Harvard dizer que o aluno menino era gênio, né? Passaram a tratar ele como tal, né? E aqueles alunos, todos que eram problemáticos, se tornaram excelentes alunos mediante só por ter mudado o olhar do professor sobre ele. Vocês veem como é que esse negócio do olhar do outro sobre a gente, aquilo que o professor fala mesmo, né? O texto aí fala, aliás, é muito importante, porque o olhar, não tem coisa mais pecaminosa do que fofoca, né? Fofoca é triste. Mas, assim, quando a gente tem esse olhar, isso é para ver como que o olhar de um pai, de um professor, de um amigo, de um crítico, de alguém que está numa hierarquia superior no trabalho e tal, pode influenciar o seu desempenho, a sua performance na vida, né? É impressionante. Era só isso. Então, a gente tem que ter um olhar mesmo de ver tudo bom, belo e verdadeiro, ver o talento bom. A história, lembrei da história do Cristo também, que Jesus estava andando numa estrada com os discípulos, né? E no meio da estrada tinha carcaça de um cachorro morto ali, todo já meio comido, dos urubu lá e tal. E todo mundo falou, que coisa feia, que mau cheiro, que não sei o que e tal, e foram desviando o caminho. E o Jesus foi o único que falou, fez um comentário sobre os belos dentes da carcaça ali dos animais, do bicho. Então, quer dizer, até uma coisa horrível, você pode ver alguma coisa de positivo, de bom, né? Então, é isso aí, minha gente. Muito obrigado pelo carinho aí do parabéns. E você me paga. Obrigado. Eu sabia que eu ia levar uma apedrejada, Eduardo, mas eu não podia perder a oportunidade, gente. Eduardo, e é interessante também lembrar da autoimagem, né? Porque muitas vezes, a minha experiência, tanto como professor como de xamã, você encontra pessoas belíssimas, com coisas interessantes, e por mais que você faça ela crer nela mesma e ver a sua beleza, elas têm um processo interno construído, aí volta ao tucuísmo, né? Ela construiu atrás de si uma egrégora tão pesada e negativa que ela se limita e está bloqueada por essa forma de pensamento e precisa de um trabalho intenso para que ela faça esse resgate. Só para complementar, voltando ao tema do tucuísmo, né? Álvaro quer falar? Álvaro, aproveita finalmente, por favor. Tá. Então, Álvaro, por favor. Gratidão a todos. Eu estou terminando o curso Karuna, né? Então, agora estou começando a querer participar um pouco mais, porque esse caminho, ouvindo todos vocês aí, um pouco que trilharam o caminho um pouquinho mais para frente, às vezes me dá uma oportunidade de enxergar. Gratidão a todos. Obrigado. Agora a palavra para a Gilmara, ela usar agora o tempo que ela precisar e fazer já a mensagem final dela. Depois eu passo para a Márcia finalizar. Muito interessante a fala de todos vocês, mas inicialmente o que o Eduardo trouxe da questão de nós termos esse olhar, esse posicionamento e o quanto a gente pode até, por sermos livres pensadores, pagar um preço assim, de um afastamento, de não ser bem entendido, mas sempre com aquela intenção, né, tanto para o outro quanto para nós mesmos. O que eu queria trazer aqui é o funcionamento do nosso cérebro, como para nós foi dado o presente, o nosso mental. E o mental concreto, ele trabalha através da classificação. Então, não tem como nós não classificarmos. Nós, tanto para o outro quanto para nós mesmos, né? Quanto mais nós tivermos esse poder mental e formos muito críticos, tivermos dermos um peso muito grande para isso, nós vamos fazendo a seriação. Nós aprendemos seriação desde quase do maternal, de fazer a classificação. Isso aqui é isso, triângulos para cá, quadrados para lá. Nós fazemos esse processo, essa nossa mente concreta. Esse é um presente que foi dado. Nós não podemos nos aprisionar na nossa mente concreta. O que acontece a mais do que isso, nós fazemos o julgamento. Esse processo é além da classificação.
nós podemos perceber uma característica diferente da minha, do que eu estou acostumado. Mas nem por isso eu posso julgar, porque o julgamento vai além disso. Então, entenda que o nosso mental vai só classificar. E quanto mais aberto nós estivermos para a diversidade, para o outro, aprendemos novas maneiras de vivenciar o mundo, que é tão lindo e maravilhoso, né? Vemos o bem, o bom e o belo nas questões, nós vamos sair desse julgamento e vamos continuar usando nosso mental concreto para classificarmos. Isso é aquilo, lei da ação e reação. Nós podemos entrar nas nossas leis herméticas, sermos coerentes com as leis, mas sem entrarmos no julgamento, porque quanto mais a gente julga o outro, com a mesma régua que eu julgo o outro, é o que eu vou me julgar também. Então, o mundo vai pesar sobre mim. Para nós vivermos uma vida mais leve, então, vamos, sim, usar o nosso mental, mas não nos pesarmos através do julgamento. E agradeço a todos, porque, olha, se pudesse ficar o restante, adentrarmos a noite aqui conversando sobre isso, porque está um papo muito gostoso, muito leve. Obrigada, gente, a todos que participaram, que ficaram com vontade de participar. Na próxima, não perca a oportunidade. Maravilha. Márcia, por favor. E gratidão a todos, né, por estarmos juntos. Foi muito agradável, muito produtivo, assim, novamente, né, novas reflexões. E aí convidamos a todos para o próximo encontro, no domingo que vem, né? E que quem quiser fazer sugestão também de temas, é importante, né, a participação de todos. Muito grata. Boa tarde a todos, né? Fala tchau. Obrigado, Márcia. Boa tarde. Boa tarde, irmãos. Luísa. Palavra aberta. Jéssica. Oi. Minha pupila favorita. Vem aqui, ó. Todo mundo falou com você. Foi uma Boa tarde, pessoal. Obrigada pela companhia. Boa tarde, Suzana. Tchau, gente. Tchau. Bem, tchau. Tchau, gente. 19 horas temos mais encontro lá no grupo da série interna. Todos, gratidão, boa semana para todos. Obrigado.